Olá pessoal, Camus Soviético. Bom, tava dando uma passeada aqui pelo YouTube e encontrei um vídeo do Hoje no Mundo Militar, né? Canal Passapano Oficial para os americanos aqui no Brasil, né? Um folhetinho do Departamento de Defesa deles, né? Dos Estados Unidos. E o vídeo era sobre as supostas diferenças, né? Entre mujahedins e talibãs, né? Colocando, claro, né, os mujahidin como lutadores pela liberdade, né? Aquela mesma papagaiada do governo Reagan, né? O Reagan é que vai cunhar isso aí, né? Colocar aqueles caras como lutadores pela liberdade, né? Mesmo eles degolando, né? Velhos e mulheres e crianças, né? À torta e à direita no Afeganistão, mas eram lutadores pela liberdade, né? E ele vai lá tentar falar as supostas diferenças, né? E deixando claro, né? Querendo deixar claro que não são o mesmo grupo, né? O que é uma palhaçada, né? Mas vindo daquele canal, né? A gente já tá acostumado com esse tipo de merda, né? E também, né? Numa tentativa de dizer, olha, o que aconteceu lá no Afeganistão não é tão culpa dos Estados Unidos, né? Os caras fizeram cagada, né? Mas como eu tenho que passar um paninho aqui, né? Vou mostrar pra vocês aqui que talvez não é bem assim, né? E tudo papo furado, né? Gente, os talibãs não vieram do nada. Não vieram do nada. Os talibãs, os caras não estavam cavando um buraco lá no Afeganistão e de repente acharam lá, né, uma galera armada e diz, olha, achamos um grupo aqui, né, mais um grupo, né, para lutar pelo poder no Afeganistão, né? Não foi assim, pessoal. O Talibã, pessoal, ele fazia parte dos vários grupos, né, que formavam lá a frente Mujahideen, né, que lutou, né, contra os soviéticos e também contra a República Democrática do Afeganistão, né, contra os soviéticos até 89 e contra a República Democrática do Afeganistão até 92, onde ela vai cair, né. Os Mujahideen, pessoal, eles desde o início, né, foram financiados pelos Estados Unidos, né, usando o seu laranja Paquistão, né. Sempre foram, desde o início ali, desde os anos 70, né. Tem-se uma falácia, né, de que só foi a partir da era Reagan, né, mas é papo furado. Desde os anos 70, né, já no governo Carter, já eram patrocinados a partir ali do Paquistão, né. Então, americanos, paquistaneses e ingleses, né, fizeram a sua basezinha ali no Paquistão, né, para treinar esses grupos tribais, né, para treinar esses vários grupos tribais que não aceitavam a revolução, né, não me engano a revolução de Saúl, né, que vai afrontar, né, o monopólio da força dessas tribos do interior do Afeganistão, né. Então vamos ver aqui se eram o mesmo, né, são mesmos diferentes aí dos talibãs, né. Como eu falei, isso é uma piada, né, colocar esses caras como lutadores pela liberdade, né. Esse pessoal, eles não só lutavam, né, contra a república, né, do Afeganistão, né, e contra os soviéticos, né, por aquela questão da invasão, né, que chama-se invasão, né, mas também porque a revolução, né, o regime socialista do Afeganistão vai confrontar o poder, né, desses senhores de terras, né, desses senhores tribais que haviam dentro do Afeganistão, né. Esses caras, né, fizeram o que eles fizeram não para libertar o Afeganistão, mas para manter as suas tradições tribais, né, extremas, radicais, né, no Afeganistão, né, em curso no Afeganistão, né. Primeiro, eles não concordaram com a questão da terra, né. Eles não queriam dividir a sua terra, não queriam que houvesse, por exemplo, a reforma agrária. Eles também
não admitiram, né, a igualdade que o regime, né, o governo socialista estava colocando entre homens e mulheres. Mulher tinha que permanecer sendo escrava, usando burca e tendo as suas partes íntimas mutiladas, né, apedrejadas e por aí vai, né? Então foi outra coisa que eles se levantaram. Também se levantaram contra a questão educacional, né? Porque a revolução vai tirar desse pessoal, né, a, a última palavra no que se referia à educação, né? Os jovens, né, tinham que ficar sendo educados ali naqueles núcleos tribais, né, através daqueles imãs, né, no interior do Afeganistão, né, e sendo ou trabalhadores escravos, né, deles, ou soldados das várias milícias que existiam dentro do interior do Afeganistão, né? Então eles vão se levantar também contra isso, né? Contra isso, né? Porque eles querem que esses jovens permaneçam, né, educados por eles. E mais um motivo que eles vão se revoltar contra a revolução, né? Outro motivo, né, a inclusão das mulheres nos vários campos. Mulher que era funcionária pública, mulher que era professora, né? E também profissionais, né, que trabalhavam, por exemplo, professores, né, que ensinavam as mulheres, né? Eles mataram essas pessoas, né? Se levantaram também contra essas pessoas, né? Matando, fazendo chacinas terríveis, né, em várias cidades no Afeganistão, né? Então esses eram os lutadores pela liberdade. Esse é os caras que hoje no mundo militar, né, falam que eram diferentes hoje dos talibãs, né? Então não tem diferença nenhuma. A única diferença entre os talibãs, né, e os mujahidin, né, é que eles vão, o grupo mujahidin, aliás, o grupo talibã, né, ele vai se estabelecer como força dominante no final da guerra civil afegã, né? Ele vai prevalecer sobre todos os outros grupos que formavam a frente mujahidin, né? Porque quando os soviéticos, né, saíram do Afeganistão e eles derrubaram lá em 92 a República Democrática do Afeganistão, esses vários grupos que faziam parte, né, da União Mujahidin, né, eles se racham e fazem aquela velha guerra civil árabe que nós conhecemos muito bem, né? A la Síria, a la Líbia, a la Iraque, né? Então, esses grupos vão se rachar e vão guerrear aí até 96, né? Quando o Talibã vai se estabelecer como força dominante no Afeganistão, né? Então, eles não eram diferentes porra nenhuma. Porra nenhuma, eles não eram diferentes em nada. A única diferença, digamos assim, é que na época dos mujahidins, né, eles eram um grupo mais unificado, né? Todos aqueles grupos ali tinham um mesmo interesse, né? Mas depois, né, os talibãs eles vão assumir o controle total do Afeganistão, né? E vão começar a não respeitar muito, né, os Estados Unidos, né? Os gostos dos americanos, né? As determinações dos americanos ali para o Afeganistão, né? Mas mesmo assim, vão conceder ajuda econômica até 2001, né? Meses antes do 11 de setembro, né? Os Estados Unidos estava em negociações, né, muito ativas com os talibãs, né? Durante todo o final dos anos 90, né, eles negociaram bastante, né, com os talibãs, né? E, né, ali em 2001, né, que depois vai haver o rompimento, né? E não foi nem tanto por causa dos ataques, né? Mas também porque o grupo talibã não mais acatava, como acatou nos anos começo dos anos 90, né, e final também, né, dos anos 90, as determinações dos Estados Unidos, né? É tanto que os caras quando invadem lá, né, eles passam todos os anos 90 tentando fazer um gasoduto dentro do Afeganistão, tentando fazer
oleodutos, né? Tentando colocar empresas petrolíferas lá, né? Por algum motivo não deu certo, né? Então eles vão invadir o Afeganistão, né? Para pegar Al-Qaeda e não sei quem, né? Osama Bin Laden. Mas principalmente quando eles se estabelecem, né? Como força dominante, né? Ou força mais ou menos dominante, né? Que eles nunca dominaram, na verdade, todo o Afeganistão, né? Os americanos, né? A primeira coisa que eles vão fazer é colocar um governo fantoche e fazer esse bendito gasoduto, né? E esses oleodutos e etc, né? E o roubo, o saque, né? Do Afeganistão vai acontecer com mais força, né? Então, como eu falei, os mujahidin não são diferentes dos talibãs. Eles nunca foram lutadores pela liberdade. Eles sempre foram esse pessoal, entendeu? Que são os talibãs, né? Talvez até num grau maior, né? Do que os talibãs, né? Ou iguais, né? Mas são as mesmas pessoas, entendeu? Esses caras não vieram do nada, entendeu? Então, pessoal, não vamos cair nessa conversinha fiada. Isso é para passar pano no que os americanos fizeram, nas atrocidades que eles fizeram no Afeganistão, né? Para ocultar, né? As várias décadas, né? De interferência da CIA no Oriente Médio, né? Então, pessoal, vamos aí ter muito cuidado com esses canais aí, né? E é mais uma passada de pano esse vídeo aí para os americanos, entendeu? Então, se vocês gostaram, clica aí em gostei, compartilha e vamos à luta. Em 1997, enquanto George W. Bush era governador do Texas, uma delegação de líderes talibãs do Afeganistão foi a Houston para discutir com executivos da UNOCAL a construção de um gasoduto no Afeganistão que conduziria gás natural do Mar Cáspio. E quem conseguiu um contrato de exploração no Mar Cáspio no dia em que foi assinado o negócio do gasoduto? Uma empresa dirigida por um homem, Dick Cheney, a Halliburton. Sob o ponto de vista do governo dos Estados Unidos, esse gasoduto era mágico, porque serviria a vários propósitos. E quem mais se beneficiaria com o gasoduto? O contribuidor número 1 da campanha de Bush, Kenneth Lay. E a turma legal da Enron. Somente a imprensa britânica cobriu o assunto. Assim, em 2001, somente 5 meses e meio antes do 11 de setembro, o governo Bush recebeu um enviado especial do Talibã que viajou pelo país para melhorar a imagem do governo do Talibã. Vocês aprisionam mulheres, é um horror, eu precisava falar. Eu tenho muita pena do seu marido, ele deve ter problemas com você. Eis o representante talibã visitando o Departamento de Estado para se reunir com as autoridades dos Estados Unidos. Por que o governo Bush permitiria que um talibã viesse ao país, sabendo que o Talibã escondeu o homem que bombardeou o USS Cole e as nossas embaixadas na África? Acho que o 11 de setembro pôs um fim a isso. Quando terminou a invasão no Afeganistão, nós empossamos o novo presidente do país, Hamid Karzai. Quem era Hamid Karzai? Um ex-consultor da UNOCAL. Bush também indicou como nosso enviado no Afeganistão Zalmay Khalilzad, que também era um ex-consultor da UNOCAL. Acho que já devem ter percebido para onde as coisas caminham. Mais rápido do que se consegue dizer ouro negro, o Afeganistão assinou um acordo com os países vizinhos para construir o gasoduto que traria gás natural diretamente do Mar Cáspio. Ah, e o Talibã? Bem, a maioria escapou. Como Osama Bin Laden e grande parte da Al-Qaeda. O terror é mais do que uma pessoa. E ele é apenas uma pessoa marginalizada. Bom, eu não sei onde ele está e não perco muito tempo com ele, para ser honesto. Não perde muito tempo com ele? Que tipo de presidente é esse? O presidente da guerra. Eu tomo as minhas decisões sobre a política externa com a guerra na mente.